Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre 2 capítulos do nosso livro. O capítulo 7, que é um conteúdo que nós já tivemos 2 videoaulas específicas sobre ele. Então, neste capítulo nós vamos retomar. Só que como o capítulo 8 fala bastante sobre o capítulo 7, porque na verdade é uma relação entre os 2 capítulos, eu vou falar sobre o capítulo 7, porque no capítulo 7 nós já estaremos falando sobre o capítulo 8. Conclusão, vamos falar sobre o capítulo 7 e 8 nessa aula, que é sobre relações alimentares, fluxo de energia e fluxo da matéria no ecossistema, tá bom? Então, ciclo da matéria, fluxo de energia e relações alimentares. Bem, nas nossas videoaulas anteriores, nós aprendemos que os seres vivos, de uma maneira geral, precisam se alimentar. Eles precisam de energia, portanto, não é isso? Essa energia ela é importante para a sobrevivência dos seres vivos. E como que esses animais vão conseguir essa energia? Como que eles vão obter essa energia para a sobrevivência? A partir do que eles comem. Então, plantas vão conseguir energia a partir do processo da fotossíntese. E os seres animais, vão conseguir a energia a partir dos alimentos. E aí, os animais eles podem ser classificados em animais carnívoros, que são aqueles que se alimentam apenas de carne. Animais herbívoros, que são aqueles que se alimentam apenas de vegetais. E os animais onívoros, que são aqueles que se alimentam de carne e vegetais. Então, isso já está relacionado à questão da energia, de como os seres vivos utilizam a energia no organismo deles. Então, na primeira parte do conteúdo, na página 32, está falando justamente sobre isso, que viver significa se relacionar com o ambiente e utilizar a energia e a matéria ao longo do tempo. E como que nós, seres humanos, animais e plantas, utilizamos essa energia? Nós conseguimos consumir as coisas que estão no ambiente, a gente come as coisas ou produz o alimento, e isso é o que nos dá energia para realizar todas as nossas atividades. Bem, é importante a gente lembrar também que para um animal consumir um outro animal, existe uma relação que a gente chama de predador e presa. O predador é aquele animal que está comendo o outro animal ou comendo a planta, tá bom? E a presa é aquilo que vai servir de alimento. Então, quando a gente fala de predador, nós estamos falando de um indivíduo que está se alimentando de um outro animal. E presa é aquele indivíduo que está servindo de alimento para alguém. Então, se eu falo que o jacaré comeu o peixe, o jacaré é o predador e o peixe é a presa. Nos ambientes todos, de uma maneira geral, também existem alguns organismos que vão predar o outro, mas de um jeito diferente, que a gente chama de parasitismo. No caso do parasitismo, o bichinho ele não come o indivíduo inteiro. Ele vai usar partes do corpo desse indivíduo, como é o caso, por exemplo, da lombriga dentro do intestino de um ser humano. Ela retira nutrientes, sangue, partes do corpo daquele ser vivo para conseguir se alimentar. O animal não morre porque está parasitado. Este animal, que serve de casa para o parasita, nós chamamos de hospedeiro. O animal que serve de casa para o parasita é o hospedeiro. E o parasita é um parasita. Beleza, gente? Bem, lá na página 34 e 35, nós temos exercícios e nós faremos as correções durante as nossas próximas aulas também. Mas e o Sol? O Sol é fonte de energia para todos os seres vivos, mesmo aqueles que não fazem fotossíntese. E você sabe por quê que o Sol é fonte de energia? Nós vimos nas nossas vídeos anteriores também, As plantas utilizam a luz do sol para realizar o processo de fotossíntese. Isso é muito importante para elas, porque é a forma com que elas se alimentam. E nós, seres humanos, nós nos alimentamos de uma maneira indireta dessa energia que as plantas conseguem a partir da luz do sol. Então, nós não fazemos fotossíntese, mas nós dependemos da fotossíntese por conta de 2 fatores. Quais são esses 2 fatores? O primeiro fator: as plantas, ao realizar a fotossíntese, elas ganham energia para o corpo delas, se desenvolvem e servem de alimento para nós, seres humanos e animais, de uma maneira geral, no ambiente. Então, ela serve primeiro de alimento para nós. E o segundo motivo é que ela retira água, sais minerais do solo, gás carbônico, que é um gás poluente na atmosfera. E nesse processo de fotossíntese, ela vai liberar um gás extremamente importante para a nossa sobrevivência, que é o gás oxigênio. Então, a planta, olha, só dela estar usando a energia do sol, ela nos beneficia de 2 formas. Uma, servindo de alimento, e a outra, liberando na natureza
o gás oxigênio. Tá vendo de novo que a energia ela está sendo transformada e gerando energia para nós também? Então, olha, a energia do sol é absorvida pelas plantas e nós, seres humanos, e plantas e animais e todos os outros seres vivos, utilizamos essa energia. Então, estão vendo como que a energia ela sai de um ponto e vai parar em um outro ponto para facilitar a vida de um outro ser vivo? Bem, por meio do sol, então, acontece a energia para o nosso corpo, porque as plantas fazem a fotossíntese, armazena essa energia, serve de alimento para nós humanos, então participa das relações alimentares, tá? Essas relações alimentares a gente já sabe que são as cadeias alimentares e inicia sempre com quem? Com o indivíduo produtor, e esse produtor vai servir de alimento para um animal herbívoro, o herbívoro para um animal carnívoro e assim por diante. Foi assim que nós vimos nas nossas últimas aulas, não foi? Bem, existem aqueles animais que realizam o processo que nós chamamos de decomposição, que é transformar aquela energia que os outros animais conseguiram em nutrientes para o solo. Então, quando nós vemos um animal servindo de alimento para um outro animal, no final de toda a historinha, este animal vai morrer e vai parar lá no solo. E no solo, ele vai passar pelo processo de decomposição, que é um processo natural de transformação dos materiais. E esses materiais, eles vão ficar então misturados no solo, porque quando a gente morre, esses organismos, todos os indivíduos que morrem, eles vão ficar no solo. E esse alimento, esses nutrientes no solo vão dar nutrientes para as plantas. Então, quem são os indivíduos que fazem a decomposição? As bactérias e os fungos. E são esses seres, muitas vezes microscópicos, que quase não são vistos a olho nu, que vão abastecer o solo com nutrientes. Tá? E essa nutrição do solo é importante porque vai servir de nutriente para quê? Para as plantas se desenvolverem. Lembrando que os decompositores, eles aparecem em todos os locais de uma cadeia alimentar. E o que nós aprendemos sobre cadeia alimentar nas aulas anteriores? Cadeias alimentares são uma sequência de seres vivos em que um animal se alimenta do outro e tem uma setinha. E a setinha, ela significa serve de alimento para. Não foi isso, gente? Bem, então até agora nós estamos falando, olha só, de ciclo de matéria e fluxo de energia, que também é o conteúdo do capítulo 8. Olha lá, ciclos e fluxos. Então, quando a gente fala de ciclos, nós estamos falando de algo que é cíclico, que gira, que é um acontecimento que ocorre sempre na mesma ordem. Vai acontecer uma coisa, depois ela vai passar, trocar de fase e vai voltar para o mesmo estágio. Por exemplo, o ciclo de vida da borboleta. Borboletas nascem lagartas, crescem, viram borboletas, borboletas acasalam e deixam filhotinhos que são lagartas, que viram borboletas novamente. É um ciclo que sempre vai recomeçar. Então, a gente tem o ciclo da água, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do oxigênio. Ciclos de renovação, ciclos que iniciam e acabam e sempre vão começar e vão carregando e vai de novo e começa. É um ciclo de renovação. Na natureza existem vários ciclos, como por exemplo o ciclo da água. A água desce em forma de chuva, abastece rios, lagos, oceanos, lençóis freáticos. Aí nós utilizamos essa água também evapora, forma nuvem e volta para a natureza novamente. Então é um ciclo e isso acontece na natureza. Isso é importante para a sobrevivência dos seres vivos, porque são esses equilíbrios, essas transformações de coisas que acontecem na natureza que traz uma qualidade de vida melhor para os seres vivos no ambiente, tá bom? Bem, então quando nós falamos de transferência de energia, nós estamos falando que um indivíduo dá energia para o outro, não é assim? E quando estamos falando de ciclo de matéria, é que como, por exemplo, um indivíduo serve de alimento para o outro indivíduo e depois de um período, depois de um tempo, esse material, esse ser vivo, ele vai ser decomposto e vai parar lá no solo para servir de nutrientes para outras plantas e animais. Então, gente, este conteúdo todo que a gente falou até agora é um conteúdo que, na verdade, em outros momentos nós já havíamos falado sobre isso. Não é bem? Não é isso? Bem, então o Sol é uma estrela grandona que existe, né, no sistema, no nosso universo, né? Mas é uma estrela que ela está próxima de nós, mas não é uma das maiores estrelas. Ela parece grande porque ela está
perto de nós. E ela emite muita luz. E essa luz que ela emite é importantíssima para a nossa saúde, para a saúde das plantas, para equilibrar a energia do planeta. Para nós, seres humanos, por exemplo, por que ela é importante? Porque o nosso corpo utiliza a energia que vem do sol também, mas não é no processo de fotossíntese. O nosso corpo, quando a gente come determinados alimentos, o nosso corpo guarda um determinado nutriente que chama vitamina D. Porém, ele não consegue fazer nada com a vitamina D se não tiver contato com o sol. Então, o sol, além das inúmeras funções que ele realiza, por exemplo, para as plantas nos ajudar, para aquecer o planeta, para auxiliar nos processos todos relacionados à emissão de luz e energia que o sol emite, ele também está relacionado à nossa saúde, à saúde dos nossos ossos, porque se a gente não tem costume de ficar no sol pelo menos um pouquinho durante o dia, a gente pode ter problemas de saúde por conta da falta de exposição ao sol também. Então, posso ficar no sol o dia inteirinho? Não. Mas o sol faz bem para a saúde? Sim. E a gente deve tomar esse sol, né? Ficar no sol antes do período das 10 horas da manhã e depois do período das 4 horas da tarde. Esse sol, ele faz muito bem para a saúde dos nossos ossos. A gente já sabe que faz bem para as plantas também, né? E lembra que a gente aprendeu também nas aulas anteriores sobre teias alimentares? Nós vimos que teias alimentares são cadeias alimentares que interagem entre si. E aí, no nosso capítulo 8, está falando justamente disso, que as teias alimentares, elas interagem entre si e há uma relação necessária de equilíbrio nos ecossistemas, porque se algum animal de uma teia alimentar ele desaparece, pode acontecer um desequilíbrio em toda a cadeia alimentar. Pode sofrer vários animais, pode acontecer extinção de vários animais. Então, é importante que a gente tenha consciência de preservar os inúmeros animais do ambiente, porque eles nos ajudam, eles equilibram as cadeias alimentares. Da mesma forma, é importante que a gente equilibre também o uso dos recursos naturais, que a gente não desmate, que a gente não cause problemas à natureza, porque as plantas, por exemplo, são extremamente importantes para a nossa sobrevivência. Bem, gente, por hoje é só. Beijinho e até a próxima aula. Tchau, tchau!